entrando, vai dando um oi aí nos comentários, vai dizendo quem é você, vai deixando seu bom dia, vai falando a cidade que você é. Hoje é dia do professor, verdade! Parabéns a todos os professores aqui que estão com a gente, todos os educadores, essas pessoas que doam a sua vida para que outros sejam ensinados. Parabéns, se você é professor, receba aí o meu abraço nessa manhã. Ó, tem gente aqui. A Pri. E aí, Pri, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vinda. Pessoal, hoje a gente vai orar mais uma vez, como a gente tem feito todos os dias pela manhã. Nós estamos fazendo orações para fortalecer seu homem interior até o final do ano. A nossa ideia é orar 100 dias seguidos, todas as manhãs, de segunda a sexta, 8 da manhã. Então seja bem-vindo, se você conseguir estar com a gente todos os dias às 8. Eu acho que seria muito bom, eu ficaria muito feliz de receber você aqui, tá bom? Só mais um minutinho e a gente já vai começar. Hoje nós vamos orar por justiça, por justiça. Enquanto isso, você vai ouvindo essa música linda da Stephanie, chama Defender. Deixa eu mostrar pra vocês a música, já que vocês querem saber qual música que é. Essa daqui, ó, Defender, da Stephanie. Depois eu deixo ela pra vocês no meu stories como dica do dia. Beleza, já temos um bom número de pessoas aqui, então eu vou começar, porque já que eu tô atrasada, eu sei que tem muita gente que já tá no trabalho e eu não quero prejudicar aí você no seu trabalho. Então, vamos começar. Hoje eu quis colocar no meu coração e foi interessante essa manhã, porque eu literalmente levantei do sono com essa palavra na minha mente. E eu todos os dias eu oro ao Senhor perguntando ao Espírito Santo, o que você quer que a gente ore, né? Nesse dia, e eu levantei com essa palavra hoje na minha mente, justiça, e eu fiquei bem impactada. Então nós vamos orar a respeito de justiça hoje. Eu queria que você pegasse sua Bíblia aí comigo, e eu queria nessa manhã pedir para que Jesus viesse nos ensinar, sabe, para que o Espírito Santo nos ensinasse a orar por justiça. Eu trouxe alguns dados aqui do Brasil para compartilhar com vocês, que eu acho que podem ser bastante esclarecedores a respeito da necessidade de orar por esse tema. Olha só, você sabia que no Brasil, 1 a cada 3 casamentos hoje acaba em divórcio? Vou repetir, 1 a cada 3 casamentos no Brasil acaba em divórcio. Isso não é um bom índice, isso não é uma boa estatística. Essa é uma estatística de uma geração que casa e se dá em casamento, que casa, quebra aliança e se oferece em casamento de novo. A Bíblia fala que Deus odeia o divórcio, e é claro que existem situações emergenciais onde o divórcio pode acontecer. Por exemplo, se você vive uma situação de abuso ou de violência na sua casa, você não precisa ficar nesse casamento. Existe também uma lacuna, né, uma dúvida a respeito do adultério, mas a verdade é que o nosso país hoje banalizou a aliança. A verdade é que os casamentos acabam por nada. Há incompatibilidade de gênero e eu não consigo, não amo mais. 1 a cada 3 estão rompendo a aliança, sabe? Eu trouxe uma outra estatística aqui a respeito de orfandade no país. Você sabia que no Brasil tem 34 mil crianças disponíveis para adoção? Olha isso, que louco que eu vou trazer para você. Existem 34 mil crianças disponíveis para adoção e existem cerca de 36 mil interessados em adotar. Mas o nosso processo para adoção é tão burocrático e tão lento
que nós só temos 5.040 crianças disponíveis hoje para adoção. Olha que sério isso. Então, 34 mil disponíveis, 36 mil interessados, mas só 5 mil realmente podem chegar nesse lugar de ser adotados. E cara, vamos combinar uma coisa aqui entre nós. Eu quero ser bem franca com vocês essa manhã. O que são 5 crianças? É muito pouco para um país como o Brasil, que é de expressão e de tamanho continental. 5 mil crianças. Nas nossas igrejas, nas nossas igrejas nós poderíamos adotar essas 5 mil crianças. Vamos falar a verdade? Outro dado muito triste que eu separei para trazer para vocês. Tudo sobre o Brasil, isso que eu tô falando para vocês, viu? Tudo que eu estou falando aqui é do nosso país. Eu nem peguei estatística de mundo. Tô falando da sua e da minha realidade. Eu tô falando das nossas cidades. Eu tô falando do bairro que fica ao lado da sua casa, ou quem sabe da casa do lado da sua casa. Você sabia que nos primeiros 6 meses de 2020, 1.890 mulheres foram mortas no Brasil de forma violenta, em pleno contexto de pandemia? Só no primeiro semestre, 1.890 mulheres foram mortas de forma violenta. No Brasil, 3 crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente a cada hora. Gente, isso é muita coisa. A cada hora, 3 crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente no Brasil. O Brasil registrou pelo menos 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes no ano de 2018, que já foi o maior índice de notificações registradas pelo Ministério da Saúde. 3 a cada 1 hora, tá? Eu não sei você, mas esses dados rasgam meu coração. Rasgam meu coração. Outro dado aqui, segundo o IBGE, a insegurança alimentar, ou seja, a fome, né? A insegurança alimentar grave, uma condição que as pessoas relatam que passam fome. Sabe quantos por cento dos domicílios brasileiros? Quase 5% das casas brasileiras passa fome. Isso é equivalente a 3,1 milhões de lares no Brasil. A fome aumentou no Brasil 43,7% em 5 anos. Eu vou repetir os dados. No Brasil, 3,1 milhões de casas passa fome. E a gente joga comida à beça fora. E a gente joga comida no lixo. A gente compra as coisas e desperdiça. E a gente não divide com aquele que está do nosso lado. Sabe o que eu quero trazer para nós nessa manhã aqui? Uma frase que eu até falei na conferência de Zascope do ano passado. E algo que Billy Graham dizia e que mexe muito com o meu coração. Que avivamento, que é o que nós queremos mais ver e o que a gente clama no Brasil. Billy Graham dizia que avivamento não é você descer a rua com um grande tambor. Avivamento não é o chu. Avivamento não é apenas um mover de alegria, mas antes é subir ao Calvário em grande choro. Meus irmãos, nessa manhã eu sinto de orar por justiça, mas não tem como orar por justiça sem arrependimento. Sabe uma coisa que eu amo na Escritura? É a postura de homens, por exemplo, como Daniel. Talvez você está ouvindo todos esses dados e vendo essa injustiça sistêmica que existe no nosso país, e você pensa, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu sou uma pessoa que trato bem a minha esposa, meu marido, eu até de repente adotei crianças. Talvez nós temos pessoas aqui que são pais adotivos. Talvez você é alguém que cuida de mulheres na sua comunidade. Talvez você é alguém que se manifesta, não sei, faz algum movimento contra abuso sexual. Talvez você não tenha nada a ver com isso. Mas Daniel não tinha também nada a ver com o problema do país dele. Ainda assim, ele dobrou seus joelhos e pediu: Senhor, perdoa-nos, nós temos pecado. Ele assumiu o pecado da sua nação como seu pecado, e por isso a Bíblia diz que ele foi ouvido. Deixa eu fazer com você um devocional nessa manhã sobre justiça, que é do nosso amigo Ângelo Basso, um pastor que nós amamos muito e respeitamos muito. Ele diz assim: olha, em todos nós existe um anseio, um desejo de consertar o mundo ao nosso entorno. A teologia cristã vai dizer que esse desejo é uma saudade do Éden, uma lembrança que a gente tem, vaga, mas de harmonia, de excelência em tudo que Deus criou.
Nós cristãos acreditamos não apenas que Deus no princípio fez todas... Desculpa, vou ler de novo. Os cristãos acreditam não apenas que Deus no princípio fez todas as coisas em estado de plena beleza e perfeição, mas também que a criação como vemos hoje, incluindo essas relações humanas, não é aquela original concebida por Deus. Isso é o que chamamos de queda, e nós até hoje sofremos consequências dessas quedas. O nosso mundo sofre debaixo de um pesado jugo de injustiça. E a pergunta que vem à mente é: Deus não vai fazer justiça? Eu não sei se você já se perguntou isso, mas foi provavelmente sabendo desse nosso clamor que Jesus ensinou como buscar a solução para a injustiça. Olha só, abre aí comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do 1 ao 3. Lucas 18, 1 ao 3. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Veja que Jesus coloca a oração num contexto de justiça. A resposta da oração dessa viúva seria a justiça a ser feita nas circunstâncias que ela enfrentava. Assim também é comigo e com você. Quando a gente olha para toda injustiça no mundo, qual deve ser a nossa postura diante da dor, diante do sofrimento? É isso que está escrito em Lucas. Devemos orar sempre e nunca desanimar. Olha só, versículo 8 do capítulo 18. Eu lhes digo, Jesus dizendo, Ele lhes fará justiça e depressa. Temos uma promessa, pessoal, de que uma justiça rápida vai ser executada em nosso favor. Isso não significa que a resposta vai vir em poucos minutos ou em poucos dias. Mas nós temos a promessa de que Deus, quando Ele começar a responder, a sua justiça vai ser rapidamente aplicada. Talvez as coisas que demoraram anos para mudar, vão mudar em poucos minutos. Vão ser revertidos pela rápida ação de Deus. Mas para que isso ocorra, nós somos chamados a corresponder àquela palavra. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Lucas 18, 7. Gente, essa é uma pergunta retórica, já que a resposta está implícita na pergunta. É óbvio que Deus vai fazer justiça, mas de acordo com o contexto, a justiça de Deus é para aqueles que clamam dia e noite, dia e noite. E hoje Deus está levantando em várias nações, um movimento de oração dioturno, porque a sua justiça está prestes a se manifestar sobre a terra. E o seu reino, em breve, romperá as cadeias da maldade. Tem um chamado, gente, ressoando nos corredores da eternidade. Quem vai orar por essa geração que sofre? Quem comparecerá diante do trono da graça e será a voz dos bebês abortados, das crianças abusadas, das mulheres mortas? Quem irá diante do Todo-Poderoso levantar a voz em prol de justiça, para que a justiça reine sobre a terra? Meu Deus! O convite dessa manhã é para que você venha, para que você se junte, para que nós sejamos os escolhidos que de dia e de noite entram diante do trono de Deus, clamando: Senhor, libera a sua justiça sobre a nossa geração. Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Senhor, nós queremos o seu reino implantado aqui. Senhor, nós não aguentamos mais tanta injustiça, tanta maldade.
Senhor, vem depressa e faz algo. A Escritura diz, Mateus 5:6, eu destaquei para você aqui. Bem-aventurados, felizes, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Mateus 6:33, que a gente conhece muito bem de cor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A justiça de Deus é eterna, a lei de Deus é a verdade. Miqueias 6:8, ele mostrou a você, homem, o que é bom. E o que o Senhor exige de você, pratique a justiça, ame a fidelidade, ande com o seu Deus. O que diz Isaías 61:8? Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a maldade. Na minha fidelidade os recompensarei e com eles farei uma aliança eterna. Diante de tudo isso que nós lemos, diante da realidade do nosso país e diante do anseio de Deus de encontrar escolhidos que clamem dia e noite por justiça, diante da vontade de Deus de responder as orações, eu quero encerrar hoje, antes da gente orar, com apenas mais um texto. Porque talvez você está me ouvindo falar e você está pensando assim, Val, mas orar é tudo o que precisamos fazer? É só orar então? Não, orar é uma parte, e é uma boa parte. Mas nós precisamos também praticar a justiça. E eu não posso deixar de falar isso. Porque a partir do momento que você sabe de uma situação, aquela situação é responsabilidade sua. Por exemplo, digamos que eu estou passando por aqui, e tem um extintor de incêndio mal pendurado. Vamos pensar num extintor de incêndio mal pendurado numa parede. E eu vi que esse extintor de incêndio aqui está prestes a cair. Mas eu passei reto diante dele e decidi não fazer nada, porque pensei, não é minha responsabilidade, né? O que eu posso fazer em relação a isso? E de repente veio uma criança e se colocou embaixo desse extintor. Esse extintor caiu e matou a criança. Sabe quem é o responsável? Você. Porque a partir do momento que você viu e não fez nada, você tem responsabilidade. Deus está deixando a gente ver algumas coisas. E eu não estou falando que você vai salvar o mundo. Mas qual é uma ação que você pode tomar hoje que vai ajudar a romper essa desigualdade sistêmica? Eu vou contar esse testemunho aqui e é para edificação. De repente nós temos pastores aqui nos ouvindo, líderes aqui nos ouvindo. Eu não sei, tem 600 e poucas pessoas aqui. Na família de Zascope, nós ainda não temos nenhum pastor contratado, assalariado da igreja. Mas uma das primeiras contratações que a gente fez na família de Zascope foi um assistente social. Foi um assistente social porque nós precisamos olhar para as causas da nossa cidade. Nós precisamos de pessoas que tenham esse chamado, esse coração, que ardem, que queimam pela justiça e que possam sistematizar essa ajuda nas comunidades. Então, essa foi uma forma nossa de tentar, ao mínimo, reduzir o impacto daquilo que a gente vê ao nosso redor. Talvez você na pandemia também se mobilizou, ajudou pessoas, levou cestas básicas, eu não sei. Mas a gente sempre pode fazer um pouquinho mais. Isaías 58 mexe muito comigo. Porque Isaías 58 vai falar a respeito do jejum de verdade. Vai falar para Israel o que é o jejum. E olha só que lindo isso que Deus fala. Eu vou ler a partir do versículo 3 para a gente ganhar tempo. Porque jejuamos, dizem, e você não viu? Porque nos humilhamos e você não reparou? Os israelitas reclamando com Deus. Deus responde: contudo, no dia do jejum de vocês, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram os seus empregados. O seu jejum termina em discussão, em rixa, em brigas. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que eu escolhi?
Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça e se deite sobre saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o desamparado, vestir o nu e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: estou aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, e por aí, continua, depois você lê na sua casa. Deixa eu falar uma coisa pra você. A noiva que Jesus vai se casar, ela está adornada, ela estará ataviada. E sabe pelo quê? Sabe o que vai ser o vestido dessa noiva que Jesus vai se casar? Vai ser os atos de justiça dos santos. Os atos de justiça dos santos. Eu não estou dizendo que a gente vai resolver toda a injustiça. Nós precisamos de Jesus aqui. Se Jesus não voltar, a maldade sistêmica não vai acabar. A igreja não tem essa capacidade, as pessoas não têm esse poder de tornar a terra num Éden de novo. É por isso que nós oramos: venha o seu reino. É só quando Jesus voltar que algumas coisas vão acontecer. Mas aqueles que são noiva de verdade, esses já estão se preparando, se ataviando com os atos de justiça. Qual o seu vestido hoje? Qual o meu vestido hoje diante de Deus? Qual o nosso vestido? E justiça, para terminar, justiça eu gosto de definir assim: justiça é devolver o amor onde ele foi violado. De repente você não foi chamado realmente para adotar, de repente você não foi chamado para se envolver na causa das mulheres que são violentadas, de repente você não foi chamado para isso. Mas aonde está uma situação ao seu redor, onde o amor está sendo violado, onde o amor está sendo deturpado, e você pode devolver o amor de Deus ali. Isso é justiça. Vamos orar. Pai, nós levantamos a nossa voz nessa manhã. Senhor, com temor e tremor, nós entramos diante da sua presença, nós entramos pelo véu, pelo corpo de Cristo que foi moído na cruz, que nos dá acesso à sala do trono, à corte celestial. Deus, nós estamos diante de você, Senhor, com muito temor, porque você é Deus, porque você é santo, porque você é todo poderoso e porque você é justo. Senhor, a sua justiça irromperá como o sol, a sua justiça brilhará, a sua justiça não tardará. A sua palavra promete que você virá e fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite diante de você. Pai, nós estamos aqui nessa manhã como seus escolhidos, com o coração rasgado, Senhor, diante da sua presença. Com o coração rasgado, Senhor, diante desses dados do nosso país. Senhor, nós queremos nos arrepender pelo Brasil. Senhor, perdoa-nos porque nós temos pecado. Senhor, perdoa-nos porque no nosso meio há tanta injustiça, Senhor. Há aliança, Senhor. Há abuso, há violência, Senhor. Há aborto, há assassinato, Senhor. No nosso meio, Senhor, há tantos desamparados, tantas pessoas que sofrem. No nosso meio, Pai, há fome, Senhor. No nosso meio, Pai, há tanta injustiça. Enquanto uns enriquecem e engordam pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho próprio, pela sua vaidade, outros têm tão pouco. Senhor, tem misericórdia do nosso país. Senhor, nos arrependemos diante do seu trono pelo sangue que mancha a terra. Nos arrependemos diante do seu trono por cada pequenino que é explorado, Senhor. Nos arrependemos, Senhor, por tanta perversidade, por tanta lascívia, luxúria, crime, Senhor. Pedimos perdão pela desonra ao seu nome e à sua imagem, Pai, porque cada pessoa dessa, Pai, carrega a sua imagem em si. Pai, nessa manhã nós queremos pedir, Senhor, faz justiça depressa no nosso país. Senhor,
Nos dói ver tanta corrupção, tantos políticos que embolsam o dinheiro, enquanto crianças que só teriam a merenda na escola para comer passam fome em casa. Senhor, nos dói ver tudo isso, Senhor. Senhor, nós não estamos cegos, não estamos alienados, não estamos indiferentes à dor da pessoa do nosso lado. Senhor, a sua palavra diz que só nós dizemos que amamos ao Senhor, que não vemos, mas não amamos o nosso próximo a quem nós vemos. Somos mentirosos e o amor não está em nós. Nessa manhã, Pai, nós queremos nos arrepender diante de você e pedir, Senhor, faz justiça depressa. Faz justiça depressa. Senhor, nós queremos pedir nessa manhã que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui no Brasil, como ela é feita no céu, Senhor. Senhor, nós queremos pedir nessa manhã, nos usa como instrumentos de justiça. Senhor, nós queremos ser uma noiva pronta, uma noiva adornada, uma noiva ataviada, Senhor. Uma noiva que é capaz de devolver o amor onde esse foi violado. Senhor, eu peço todo coração frio, indiferente, todo coração cheio de carnalidade, circuncida agora, Senhor, para que eles possam sentir a dor, Senhor, a dor que há no próximo, Senhor. Eu peço, gera em nós a intercessão que agrada o seu coração. Gera em nós, Pai, intercessores por justiça. Pai, que a tua justiça seja o nosso alimento, porque a tua palavra diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome, aqueles que têm sede de justiça. Você não deixará eles passando fome. Jesus, nós podemos crer e ver com os nossos olhos pela fé o dia em que a justiça será estabelecida e que a justiça fluirá como um rio e ela correrá como um ribeiro perene. Senhor Jesus, nós podemos ver o dia que esse céu foi rasgado e que você vai descer e estabelecer a sua justiça. Nós pedimos, Pai, faz justiça, Senhor, nessa terra. Pai, nos levanta como agentes de justiça. Senhor, eu peço aqueles que têm coragem, aqueles que têm dentro de si ousadia, aqueles que têm dentro de si um coração incomodado, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, direciona essas pessoas para suas causas. Pai, envolve-nos nas causas que precisam ser auxiliadas. Senhor, eu peço em nome de Jesus que dessa oração, que desse encontro, que dessa reflexão surjam ONGs, associações, casas de restauração, pais adotivos, pessoas que se posicionam, movimentos que levantam a pauta. Pai, levanta os seus profetas, Senhor, aqueles que trazem alinhamento e que não deixam o pecado passar, Senhor Jesus, de maneira desapercebida. Levanta os seus profetas entre nós no corpo de Cristo, Pai, é isso que eu peço. Estabelece a sua justiça, Deus. A nossa justiça, ela é misturada, Senhor, com o pecado, mas a sua justiça é perfeita. A nossa justiça muitas vezes é justiça própria, que não produz a justiça certa, mas a tua justiça é perfeita. Ajuda-nos a andar na sua justiça, Pai, é isso que nós pedimos e agradecemos nessa manhã. No nome mais poderoso, o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, pessoal. Eu espero que... Nossa, quanto comentário. Desculpa, eu não consegui ver os comentários. Eu espero que esse tempo seja proveitoso para você. Medita sobre isso durante esse dia. Mapeia do seu lado aí quais são as situações onde o amor está sendo violado, que pode ter a justiça de Deus aí. Todos os dias eu quero pedir para você. Deixa eu esclarecer uma coisa. Essa proposta de orarmos todos os dias, orações para fortalecer o seu homem interior até o final do ano, foi um clamor, na verdade, das pessoas. Eu interajo muito aqui pelo Instagram, né? E as pessoas dizem: Val, é muito difícil para mim ser constante, é muito difícil para mim orar. Então eu tô fazendo isso como um estabelecimento de um hábito, para que você todos os dias crie esse hábito. Mas eu tô orando aqui por apenas um ponto. Então essa não pode ser a sua oração do dia. Essa pode ser mais uma oração no seu... Não
pode ter o devocional. Você precisa terminar, ou antes de começar essa live, você precisa levantar a sua voz ao Senhor. Você precisa fazer a Ele a sua adoração, o seu tempo de agradecimento. Você precisa apresentar as suas súplicas e a sua intercessão a Ele. E eu queria pedir que você colocasse esse tema de hoje, na sua intercessão diária, ou pelo menos semanal. Que você orasse por essas causas, que você orasse por justiça, pelo menos uma vez por semana no seu devocional. Amém? Então é isso, pessoal. Tenham um bom dia. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. E